Bom dia, crianças! Tudo bem por aí? Um ótimo domingo para você. Que Deus te abençoe muito. Vamos para mais uma lição da nossa revista? Hoje nós vamos falar sobre a nossa lição número 11. Se você está com a revista aí, já pega ela. O título da nossa lição é Um Dia Especial. Que dia será esse? Mas antes de começar a nossa aula, vamos falar com Deus? Vamos fazer uma oração? Fechem os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela vida dessas crianças. Obrigada pela família dessas crianças. Senhor, esteja abençoando, Senhor, os nossos dias. Abençoe também essa lição, que ela possa, Senhor, cair no nosso coração como uma semente e frutificar, Jesus. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Fale conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, crianças, amém. Vamos pegar a nossa Bíblia e abrir lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Romanos, capítulo 8, versículo 34, desculpa, crianças, versículo 34. O versículo inteiro diz assim: Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O pedacinho que vocês precisam decorar, crianças, é assim, ó, tá na revista, hein? Vou falar pra vocês, vou colocar aqui embaixo. Vocês precisam decorar esse trechinho, tá? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Romanos 8, 34. Amém. Na aula passada, nós vimos que Jesus foi preso, que Jesus foi capturado quando estava no jardim de Getsêmani. Vocês lembram disso? E a partir desse momento, Jesus começou a sofrer na mão daqueles guardas. Jesus foi condenado por Pilatos à morte, morte de cruz. E a crucificação é a morte mais cruel que alguém poderia viver naquele tempo, porque era uma morte lenta. E Jesus foi açoitado, machucado, ferido. Ele foi zombado por muitas pessoas. Mas tudo isso fazia parte do plano especial de Deus, para que Jesus pudesse morrer na cruz e nos livrar de todo o nosso pecado. Então, crianças, Jesus começou a carregar a cruz dele, uma cruz pesada. Ele já estava todo machucado, todo ferido, e ainda teve que carregar a cruz pesada dele até um monte chamado Calvário. O monte chamava Calvário porque significava caveira. Muitas pessoas eram levadas até lá para serem crucificadas e mortas. Era muito triste, crianças. E Jesus passou por tudo isso. E uma multidão acompanhava Jesus pelo trajeto. E aquela cruz estava muito pesada. E estava muito difícil de Jesus carregar aquela cruz. Foi então que os guardas viram um homem no caminho. Esse homem se chamava Simão. E os guardas mandaram Simão ajudar Jesus a carregar aquela cruz até o Calvário. Então Simão pegou a cruz de um lado e Jesus pegou a cruz de outro lado e eles carregaram até o Calvário. Chegando lá, os guardas crucificaram Jesus. Jesus sofreu muito. Ele sangrava e ele chorava, e muitas pessoas zombavam dele, falavam mal, amaldiçoavam Jesus. Mas mesmo passando por tudo isso, Jesus orou a Deus. Naquele momento, crucificado,
E Jesus falou para Deus: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que estão fazendo. E ao lado de Jesus tinham 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os ladrões estavam ali perto de Jesus, vendo a crucificação de Jesus, e um dos ladrões começou a zombar de Jesus, falando: ai, bem feito, você tá aí porque você merece, você não falou aí que era o rei dos... Já o outro ladrão não zombou de Jesus, muito pelo contrário, ele se arrependeu dos seus pecados e pediu para Jesus perdoar ele. E eu vou ler na Bíblia a conversa que Jesus teve com esse ladrão. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43. E o ladrão... 42, perdão. E o ladrão falou para Jesus assim: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu ao ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus! Então, Jesus perdoou aquele ladrão e disse que ainda no mesmo dia eles se encontrariam no reino dos céus. Que coisa linda, crianças! Então, Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. E ele sofreu até 3 horas da tarde. 3 horas foi o momento em que Jesus de fato morreu. E quando ele morreu, o céu se abriu, a terra começou a estremecer, as pedras começaram a cair e muitas pessoas que criam em Jesus ressuscitaram. O povo de Deus que já havia falecido lá no passado ressuscitou. Crianças, que coisa mais linda! Os guardas ficaram aterrorizados, eles ficaram com medo e eles falaram: gente, nós matamos verdadeiramente o Filho de Deus. Ele era de fato o Filho de Deus e nós o matamos. Então, crianças, depois que retiraram o corpo de Jesus daquela cruz, um homem chamado José, da cidade de Arimateia, pediu para Pilatos: Pilatos, deixa eu colocar o corpo de Jesus no túmulo. Eu tenho um túmulo meu e permita que eu coloque o corpo de Jesus para que ele seja sepultado de forma honrosa, honesta, né, singela, que o corpo dele fique guardado nesse túmulo. Então, Jesus foi colocado nesse túmulo de José, e aí tinha uma pedra enorme, uma pedra muito grande que tampava o túmulo para que ninguém entrasse. E além do mais, esse túmulo era vigiado por 2 guardas de Pilatos. Ou seja, o túmulo era vigiado o tempo todo para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Então, crianças, passaram-se sexta, sábado, domingo de manhã, 3 mulheres foram até o túmulo para poder colocar flores, perfumes no túmulo, no corpo de Jesus. Quando essas 3 mulheres chegaram até o túmulo, elas levaram um susto. Cadê os guardas? Cadê a pedra que tampava o túmulo de Jesus? A pedra havia sido removida. E agora o túmulo estava aberto. Elas entraram no túmulo e o corpo de Jesus não estava mais lá. Elas ficaram assustadas. Será que alguém tinha removido a pedra? Será que alguém tinha roubado o corpo de Jesus? Elas estavam preocupadas e chorando, até que o anjo de Jesus, o anjo apareceu para elas dentro do túmulo e falou para elas: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? O anjo de Deus falou assim, não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele não está dentre os mortos.
as mulheres ficaram tão felizes com o aparecimento daquele anjo e depois com o aparecimento do próprio Jesus. É verdade, crianças. Jesus apareceu para as mulheres e conversou com elas. E elas ficaram muito felizes, glorificaram a Deus, porque Jesus ressuscitou. Jesus não estava mais morto, Jesus não estava derrotado, muito pelo contrário, Jesus venceu a morte. E Jesus falou para elas: vão e contem para todo mundo que eu ressuscitei. Que lindo, crianças! Glória a Deus! Esse era o plano especial de Deus para as nossas vidas. Jesus precisou passar por todo esse sofrimento, mas ele não foi derrotado. Ele foi glorificado porque ele venceu a morte. Jesus voltou para o reino dos céus e ele está sentado à direita do nosso Deus, nosso Pai. Amém, crianças? Que história linda! Que acontecimento divino, maravilhoso! Jesus realmente é poderoso e ele nos livrou, nos libertou de todo pecado, de todo mal, e hoje nós podemos viver a vida eterna com Deus lá no céu. Nós temos a oportunidade de receber Jesus no nosso coração. Amém, crianças? Agora eu vou passar para vocês a atividade que vocês têm aí na revista, tá bom? É a atividade da cena. Vocês precisam completar a frase que está abaixo do desenho, né? Tem algumas sílabas aí, vocês precisam juntar essas sílabas, né? Então tá escrito Cris, Tom, Sus, Tom, Res. O que será que dá para juntar e formar aí? São duas palavras que formam uma frase. Então, vocês vão juntar e vão pintar esse desenho. Vão colorir esse desenho para deixar bem bonita a nossa revista, tá bom? Depois, vocês têm aí... vocês precisam colocar as palavras, encaixar as palavras no lugar certo para ir completando a atividade, crianças. São duas atividades, tá bom? Uma da cena e outra atividade de casa. Crianças, eu fiquei super feliz de contar essa história para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que vocês recebam Jesus Cristo no coração, com todo amor e carinho. Amém? Um super beijo da tia Lari e até a próxima aula. Tchau, tchau!